Opa, beleza? Thiago aqui e hoje eu vou estar falando do ProGuard, ok? É bem simples e bem útil, né? Antes eu queria estar falando que se você não se cadastrou ainda no blog, se cadastre aí para você estar recebendo o conteúdo em primeira mão. E é isso aí, aqui está a documentação do ProGuard, eu já estou na introdução, mas na verdade o início é aqui, né? E o ProGuard é exatamente o que está falando aqui, é uma ferramenta que pode ser utilizada também no desenvolvimento Android, que vai fazer o quê? Ele vai, além de otimizar o nosso projeto, ele vai ampliar, como eu posso dizer assim, o módulo de segurança. Né? Ele vai dificultar a engenharia reversa. Ok? Como? Obfuscando ou ofuscando o código, né, do nosso projeto. Eu vou colocar aqui em Results, só para você ter uma noção da vantagem que é utilizar o ProGuard. Vamos lá. Vamos direto para o último aqui, que é um projeto Ent, né, que você tem aqui um arquivo inicial, né, o tamanho original do projeto de 2.4 megabytes, e aí depois de você aplicar o ProGuard, você chega aí a 242 kbytes, 90% de redução, ok? O time, né, de processamento, o processamento vai aumentar quando for gerar, no nosso caso vai ser gerar APK, né, mas, enfim, processamento assim, a construção do projeto, mas não é nada tão crítico. Aqui seria um caso crítico, né, 16 minutos, mas enfim, pelos meus testes não foi nada crítico, né, então 23 segundos é aceitável quando você tem um ganho, por exemplo, mesmo se você tivesse um ganho de 5%, ganho é ganho, enfim, é necessário, ainda mais quando a gente está falando de projetos que vão rodar em dispositivos mobile, que tem uma memória muito limitada. Então tá lá 23 segundos, 90% de redução, né, e uso de memória 61 MB nesse processamento. Eu vou vir aqui agora. Aqui tem uma página que, a primeira coisa que eu vou recomendar a você, que o vídeo vai te ajudar a você já utilizar o ProGuard, ok? Para você, enfim, com os seus projetos, para você otimizar ainda mais seu código, ou seja, só utilizar metodologias ágeis não vai ser o suficiente, o ProGuard ele pode ajudar ainda mais, né? O ProGuard e outra configuração que a gente trabalha no caso aí com a otimização de recursos, que eu vou estar falando também, né, que não vem do ProGuard, vem do Android Plugin. E enfim, aqui tem uma página, eu vou deixar esse link aí embaixo. Se você está no YouTube, você tem que ir lá para o blog, ok? Para você ver o conteúdo em texto, que vai estar ainda mais completo. Inclusive os links que eu estou recomendando, né, aqui no vídeo vão estar aí embaixo no blog, né? Se você estiver no blog já. Enfim, e aqui essa página é muito útil você ler, né? Só que você vai ficar muito por dentro do que tem aqui se você ler a documentação do ProGuard, que não tem nada de crítico, né? A parte chata aqui dessa documentação não é chata, é a parte longa, é aqui no manual, mais precisamente no uso, né, você vai ver aqui a barrinha fica bem pequenininha, que ele vai falando as opções, basicamente as opções, né, que você tem para colocar no arquivo lá de configuração, de limitação, de como o ProGuard vai trabalhar, e ele vai falando o que, que ela faz, a opção. E a outra parte grande e necessária é esse troubleshooting, que você tem um monte de coisa que pode acontecer, por exemplo, quando você está compilando o seu projeto e quer utilizar o ProGuard, alguns problemas que podem ocorrer, ele vai te mostrar como corrigir. Né? Quando tem um Android envolvido, tem um bonequinho do Android, obviamente. Okay? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em introdução e você vai ver como é que funciona, né, de modo geral, o ProGuard. Essa parte que não é utilizada no Android, não porque ela não foi carregada no Android, com o Android Studio, enfim, mas porque o Android, quando, no nosso caso, no nosso projeto, eu vou estar utilizando aquele projeto, deixa eu voltar aqui, eu vou estar utilizando o projeto da Inlocomedia, ok? A gente está testando com o ProGuard. E no nosso projeto, quando você cria um projeto novo, ele basicamente vem com essa configuração de build type, né? Com release apenas, ok? E aí, com o Minify, vem com false, né? Ou seja, primeiro que quando a gente está executando no nosso device, no nosso caso aqui de teste, que é o emulador, esse camarada não funciona, né? Primeiro porque a gente não está em release mode, porque a gente está em debug. E mesmo utilizando o debug, a gente tem um instant run agora no Android Studio. Então só se você desativar o instant run que você vai ver o modo debug funcionando. Então já já vou vir aqui e vou adicionar o modo debug. E enfim, eu não vou trabalhar a princípio nesses primeiros testes com o nosso device, com o nosso AVD. Tá? Eu vou só gerar o APK, eu venho aqui em build, vou build APK. A outra forma é generate, né, gerar uma APK assinada, que seria quando a gente estivesse indo para o passo de colocar o nosso projeto na Play Store. Eu não vou fazer isso aqui, beleza? Eu vou trabalhar só com esse camarada aqui. Enfim, vamos voltar aqui.
na documentação do ProGuard, e você vai ver esse é exatamente o processo geral, né, de como funciona o ProGuard. No nosso caso vai ser o APK que entra, aí você dentro do APK você tem os jars, você tem as libras jars, você tem os .dex, que a gente não tem .class no Android, ok? E aí esse passo de shrink, o que ele faz é remover todos os códigos class, membros de classe, que é métodos e, enfim, atributos e interfaces que não estão sendo utilizados. Só aí ele já, dependendo do seu código, das libras que você está utilizando, ele já remove muita coisa e evita aquele problema de você ultrapassar os 64K, né, métodos referenciados, ok? Aí o código foi otimizado em termos de remover código que não estava sendo utilizado, que é código morto, e aí vem o processo de otimização. O processo de otimização, ele basicamente tenta fazer algumas coisas como o que você está trabalhando de constante, ele vai pegar o valor, ok, da constante e vai colocar, vamos ver se eu tenho um aqui. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um valor constante, tá? O que ele vai fazer, se você clicar aqui, ó, no Ctrl e logo depois clicar para ver qual é o valor, vamos entrar aqui em um qualquer, esse aqui, GameXML. Ele abriu no XML, ele é um inteiro, né? Vamos abrir aqui de novo, ele é um valor inteiro. Enfim, aqui eu não estou abrindo, mas na verdade esse ID aqui, IMG Home, é um valor inteiro, né? E aí o que ele vai fazer na otimização? Ele vai colocar esse valor inteiro aqui, porque para ler o código é ruim, mas em termos de execução é mais rápido. Quando eu estiver executando e passar o ProGuard, você vai ver como é que vai ficar aqui, por exemplo, em qualquer outro lugar que tem constante, né? Ele coloca o valor direto, mesmo que repita em vários outros locais, porque a gente está falando na questão de execução e não de leitura de código. O nosso código vai continuar intacto. Quando a gente transformar para APK e utilizar o ProGuard, obviamente, aí ele vai fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comportamento vai ter para otimizar a execução dele. Então, esse Optimize, a princípio, ele está desativado aqui, ó, nesse arquivo padrão, né, de configuração padrão dos projetos Android. O Android tem dois, ele já vem com dois arquivos. Tem esse ProGuard Android e tem o ProGuard Android Optimize, ok? Mas você pode criar o seu do zero, né, e colocar todas as configurações que você quiser. Mas na documentação do ProGuard, não na do Android, na documentação do ProGuard, ele aconselha que a gente utilize uma das duas opções. Na verdade, ele aconselha que a gente utilize a opção fornecida pelo Android Studio, né, no caso pelo Android SDK. E aí sim, se você quiser adicionar qualquer outra coisa, você vai precisar, se você estiver num projeto real, por exemplo, se você estiver utilizando o Apple Deal e for utilizar o ProGuard, você vai precisar de adicionar algumas regras no arquivo ProGuard para enfim, para o seu projeto ser compilado e funcionar. Caso contrário, ele não vai funcionar. E aqui você vem, no caso, para adicionar as suas regras, você vem no ProGuard Rules, né, que são as regras, .pro, você abre aqui, está vazio, no nosso caso. Já tem uma dica aqui, caso você esteja utilizando o WebView com interface JavaScript, que é exatamente o que a gente fez nesse código aqui, ó, nesse exemplo do checkout transparente. Então, se a gente fosse utilizar o ProGuard, a gente teria que descomentar essa parte, ok? Você está vendo que tem aqui, ó, vou descomentar para você ter uma ideia, um Keep Class Members, que é uma das opções, né, do ProGuard, e esse camarada ele não vai manter a classe, ele vai manter, no caso, o objetivo do Keep é não deixar remover e não deixar ofuscar. Então, como está aqui public e esse wildcard que, enfim, aceita qualquer tipo de variável o nome de variável, o que a gente está falando aqui é que as variáveis não devem mudar de nome, né? Não devem ser removidas mesmo quando elas não estão sendo utilizadas, e elas não devem ter o nome delas alterado, ofuscado, ok? Então é isso exatamente que está acontecendo aqui. Quando a gente estiver rodando o projeto vai ficar muito mais claro, ok? Então deixa eu comentar aqui novamente porque a gente não está utilizando o WebView. Então lembrando que minha visualização aqui está Android, tá? Veja se você está Android também. E o nosso ProGuard Rules está aqui. Esse é o arquivo que você adiciona as configurações que você precisar. Por exemplo, você está utilizando o Apple Deal, como eu falei. Você vem aqui e coloca Apple Deal ProGuard Problem, né? Eu coloquei assim, de forma grotesca, mas vai funcionar. E você entra aqui no primeiro link e ele vai te dar, né, uma série de coisas, blá 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 blá, e vai ter aqui, ó. Só de ter aqui o Don't Skip Non-Public Library Class Members, eu já sei que ele está falando do ProGuard, porque eu li a documentação e sei que tem essa opção lá. Então eu clico aqui
E o que você faz? Se você está utilizando o ProGuard e o AppleD, você copia esse camarada todinho, tá? São as opções, enfim, para você manter algumas classes, algumas coisas que o ProGuard vai arrancar, se você não deixar isso claro no documento de regras do ProGuard. Então, com isso daqui, você pode utilizar o ProGuard e o AppleD, que ele vai funcionar, né? Se você está seguindo, enfim, o AppleD deixou aquilo lá para ajudar quem está utilizando o ProGuard. E aí, se você tiver outras libras, você vai ter provavelmente lá no GitHub delas, ou então no site de documentação delas, esse tipo de código mostrando para você que você tem que colocar, caso contrário não vai funcionar, e o pior, pode até mesmo funcionar, você achar que está funcionando, e a sua app parar de funcionar por causa de uma libra que, enfim, você não colocou um código extra, ok? Então é aqui que a gente adiciona, eu não estou utilizando o AppleD, eu já removi. Como eu falei, todas as opções vão estar aqui, ó. Você vem aqui no caso, em introdução, você vem em uso, vai ter lá keep, don't keep members, blá 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 blá. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou pegar uma. Esse daqui é o mais clássico, o keep, porque além dele manter a classe, ele mantém os membros, e não só de ofuscação, mas também de remoção, né? Todo mundo que ficar aqui referenciado, por exemplo, fragment, incluindo isso daqui, o que ele está falando aqui? Não remova e nem ofusque o nome de nenhum fragment, né, de nenhum membro dessa classe aqui, ó. Ele colocou a classe toda. Quando for colocar uma classe, eu vou passar por isso também, tem que colocar o nome do package também. Sempre é assim, ok? Show de bola. Voltando aqui ao ProGuard, tem uma otimização, otimizou o código. O que acontece? Ele vai colocar, como eu falei, aquela questão de inline, algumas constantes. Com o método também vai acontecer. Por exemplo, a gente poderia ter um método aqui, simples, fazendo isso daqui, ó. Private void soma, ok? E aí, int num1, int num2, return num1 mais num2, ok? Vou colocar aqui int, obviamente. E você vai ouvir muito o termo constante inlined, que é o que eu falei aqui, ele vai tirar esse ID, vai colocar o inteiro da constante mesmo se esse ID estiver sendo referenciado várias vezes no código, ele vai sempre colocar o inteiro, porque a otimização é em termos de execução, e não de leitura de código. E se eu vier aqui e colocar dentro log.i e colocar log, uma possível otimização que é conhecida como mathlog inlined, se você fizer isso daqui e colocar 2 e 1, vai ser 3 o resultado, obviamente, certo? Mas aí o ProGuard ele pode fazer isso aqui, ó. Ele vem, deixa eu só tirar essa parte aqui, e coloca 1 mais 2, que é exatamente o corpo desse método. O nome disso daqui é method inlined, quando ele pega o corpo e coloca lá onde está sendo o método invocado. Esse tipo de coisa não nem esse caso, né, de colocar o método inline, nem colocar a constante inline, é algo que tem certeza que vai acontecer. Na documentação do ProGuard, ele diz lá que provavelmente vai ocorrer. Isso depende muito do corpo do método também, porque nem sempre isso é otimização, ok? Então, vou tirar aqui, né, foi só um exemplo, do que o passo de otimização pode fazer. E por causa desse passo de otimização, que ele muda algumas coisas, e ele não remove, por exemplo, um método, pode ser que ele não remova, né, não ficou muito claro na documentação, logo após esse passo de otimização tem novamente o passo de remoção, que é o shrink. Então, você só vai ver isso daqui se você ler a documentação, ok? Lendo a documentação, ele fala que depois da otimização, tá, tem o passo do shrink novamente. E aí, na verdade, fica assim, ó, shrink, optimize, shrink, obfuscate, né, e aí a pré-verificação. Esse passo de pré-verificação ele não acontece no Android, não porque, enfim, eu já até falei isso, não porque é o caso do Android, é porque lá no arquivo, nos arquivos padrões, né, que é o Android ProGuard e o Android ProGuard Optimize, ele é desativado. E a gente é recomendado que a gente utilize eles também, né, como eu já falei anteriormente. Então, aí depois do shrink, né, a remoção novamente, vem o passo de ofuscação, que é aí que é o passo que tenta dificultar ainda mais a engenharia reversa. Por que dificultar? Porque a engenharia reversa não tem, né, pelo meu conhecimento, não tem como você inibir, no caso da APK, não tem como você parar, né, criar um tipo de código que o camarada não tem como aplicar engenharia reversa, ok? Então a questão é dificultar. Lembrando que o ProGuard é a versão gratuita, né, do DexGuard, ok? Vou vir aqui no Guard Square,
Tem uma versão paga, você vai abrir, que é o DexGuard. Enfim, tá aqui, né? Tá aqui também. Vou ver DexGuard, que segundo a documentação do ProGuard, ele traz, no site, ele traz ainda mais robustez na otimização, né, na remoção de código, enfim, e de recursos, e também na ofuscação. Então, seu código fica ainda mais forte quanto a engenharia reversa. Ok? Então, vou deixar isso se você estiver precisando. Eu acho que se sua aplicação já está com muitos usuários, vale a pena, né, para você não deixar ninguém ficar copiando o seu código. Ainda mais se sua aplicação é aquela que não trabalha muito com conteúdo remoto, né, trabalha muito com conteúdo local, um jogo, por exemplo. Então, é ainda mais fácil o camarada copiar seu conteúdo e já colocar no ar, porque ele não tem que saber da lógica de negócio no back-end remoto, ok? E aí, enfim, sai o resultado, no nosso caso vai ser a APK, né, otimizada. Esse é o passo, na verdade, esse é o caminho que acontece. No caso do Android, no arquivo padrão, né, Android ProGuard.txt, esse passo aqui é desligado, esse daqui também, esse aqui é desligado em todos os arquivos, né? Então fica só esse passo, obviamente que esse shrink aqui também é desligado, porque não vai ter mais nada para remover, porque ele já passou por aqui, e fica só esses dois, ó, esse e esse daqui, ok? Então vamos lá para o Android, vamos voltar aqui e eu vou te mostrar onde é que fica esse camarada aqui, ele fica lá no seu Android SDK, ok? No meu caso tem que vir aqui, no caso quem está com Mac, você pode ir no buscador também do seu Windows, enfim, do Linux, e você vai encontrar. Você vem em Go, no meu caso eu vim em casa, aqui em Home, e aí no meu caso está em Libre, né, o Android, vem SDK, aí eu venho em Tools, então vem em ProGuard, e está aqui o arquivo padrão que é utilizado, né, e aqui o arquivo padrão também, só que de otimização, mais otimizado, perdão, que o Android fala que se você estiver seguro, né, quanto ao seu código, já tiver rodado com essa versão e nada tenha acontecido, você sim pode tentar sim rodar com essa, porque ela tende a diminuir ainda mais e otimizar ainda mais o seu projeto, ok? Então eu vou abrir esse camarada aqui, para te dar uma olhada. Aqui estão as opções que mantêm as activities, enfim, esse tipo de coisa que não pode ser ofuscado, os annotations, né, num projeto Android, senão você vai ter problema. Então, o que é básico para utilizar o ProGuard no projeto Android está aqui. Um pouquinho mais avançado está aqui. Na verdade, só essa parte aqui que é adicionada. Porque nesse arquivo aqui a otimização está desativada. Se você vir aqui, ó, Don't Optimize. Nesse daqui ele já está ativado e está em 5 passos ainda, né? E ainda permitiu aqui, ó, Low Access Modification. Esse camarada aqui ele permite modificar o tipo de acesso das entidades, que tem aquele tipo de acesso que é o Public, o Private, o Protected e o Package, né? Com essa opção aqui você permite que o ProGuard modifique isso, ok? E o verificação, para verificação, ainda é mantido desativado, ok? Então vou fechar aqui, esses são os arquivos de exemplo, e a princípio que já vem configurado, lembrando que aqui vem false, né? Então o ProGuard não está rodando ainda, mesmo no Release Mode, o que já vem configurado é o sem tá otimizado, que é o ProGuard Android, enfim, e as regras adicionais que você pode estar colocando aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, feito isso, vamos executar, né, sem o ProGuard funcionando para a gente ver a situação da APK. E obviamente a gente vai abrir o código. Deixa eu fechar aqui, que a gente não vai voltar aqui mesmo. E eu quero te mostrar outra coisa. Eu estou aqui a documentação, aqui o link code, vou deixar esses links aí. Eu estou utilizando esse camarada aqui para mim descompilar o APK, que é o Class Shark. Você tem vários descompiladores, né? Esse aqui eu achei bem simples. E um outro que é online, você não precisa baixar nem instalar nada, é esse camarada aqui, ó, né, que é o Descompilers Online. E tem a opção aqui, ó, pegar o Decompile. Ele é muito bom também, né? Eu só achei ele muito lento, eu achei esse outro aqui bem mais rápido. Obviamente que ele é lento porque ele é online, mas ele ajuda para você ver exatamente todo o código da classe, porque com esse daqui eu não consegui ver o código da classe. Provavelmente eu não entendi muito bem como funciona, mas deve ter essa opção. Então a gente vai estar utilizando esse camarada aqui também. Então baixa esse daqui, né? Você vai ter a opção de baixar. Você vai vir aqui no User Guide, tem a opção de download aqui e você vai baixar um jar. Ok, eu vou minimizar aqui e vou fechar esse camarada também. Você vai baixar esse cara aqui, ó, class, né, shark.jar. E para ativar ele, você vai fazer o seguinte: você vai abrir seu terminal aí. No caso, quem tiver com Mac ou com Linux, com Windows vai ser muito comum, vai ser muito
parecido o processo, você coloca aí Java, -jar, e aí coloca, primeiro, obviamente, você vai navegar no seu desktop, né, não dá esse vacilo, então Java, jar, e aí classe e executa, tá? Esse camarada aí, e obviamente a gente vai vir aqui agora, vou dar um build, né, vou dar um clean project, perdão, eu dei um clean só para garantir que foi tudo removido, né, para não ter nenhum problema com cache. E agora eu venho aqui build APK, ok? Eu tenho certeza que o Instant Run não vai estar funcionando. O Instant Run, como eu já falei, ele já desativa, não adianta você querer ativar o ProGuard, ele já desativa o ProGuard. Então, build APK. Ok, e por um vacilo meu, né, na configuração do projeto, olha onde meu projeto está. Dentro de um outro projeto, meu Android. Enfim, vamos deixar isso como irrelevante e vamos acessar aqui o projeto para a gente mostrar onde é que fica o seu APK, né? Ele está aqui em Constraint Layout. Você vem aqui agora em Geolocation Ads, que é o meu caso, né, o meu projeto. E aí você vem em App. Toma cuidado que você vai ter um build aqui, não é esse camarada. Você vem em App, depois você vem em Build, depois você vem em Outputs, em APK. E aqui está a sua APK 5.2 megabytes. Show de bola. Agora a gente vai ter que abrir esse camarada aqui. A gente vai descompilar esse camarada utilizando o nosso Shark. A gente vem aqui, ok? E eu vou acessar exatamente o Outputs, Constraint Layout, eu vou caminhar aqui do zero novamente. App, Build, Outputs, APK e APK Debug. Vou abrir. Tá lá, a gente vem, aqui estão os recursos. Lembrando que o ProGuard ele não vai remover recurso não utilizado, ok? Isso, a gente vai ter que ativar uma outra ferramenta que vem junto com o Android Plugin, que vai fazer isso pra gente, vai trabalhar junto com o ProGuard. Daqui a pouco eu vou estar falando dela. Mas o ProGuard não faz isso. O que ele faz, o que ele consegue fazer é ofuscar o nome dos recursos e um conteúdo, né, consegue ofuscar dentro do conteúdo dos recursos, por exemplo, se for um recurso TXT, se tiver alguma classe que foi ofuscada, uma classe que está no domínio do problema do projeto, ele consegue ir lá no conteúdo, você vai ter que colocar isso lá no documento, né, do ProGuard, porque isso não é default, não é padrão, e ele consegue ir lá e ofuscar o mesmo nome de classe que está lá dentro do seu TXT, por exemplo. Vamos vir aqui em classes, classe.dex, e aí sim, vou vir aqui, né, tá aqui as classes, no Game Activity, as outras estão aqui, ok? Game Adapter, Games Adapter, enfim, nada foi ofuscado. Se o camarada pegar seu projeto, seu APK lá na Play Store, ele consegue acessar os docs do device dele, consegue pegar seu APK, e se você não fez nada, ele consegue criar uma outra app exatamente igual a sua, mudando o nome e cor, e olha lá se ele quiser mudar isso. Se ele não quiser mudar nada, ele muda só o nome do pacote, que não tem jeito, ele vai ter que mudar, e envia lá, ele vai ter uma app igualzinha a sua rodando. Obviamente que eu não estou te ensinando a fazer isso, beleza? Eu estou te mostrando a vantagem de utilizar o ProGuard. Esse é o objetivo aqui. Então, nada de ProGuard, 5.2 MB, show de bola. Vou deixar aqui, né, caminhamos pelo projeto, descompilado. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, esses softwares que trabalham a descompilação, né, do projeto, eles não têm um padrão de como eles vão apresentar as coisas e como as coisas vão ser montadas. Eles só vão trabalhar, vão lá, vão pegar o conteúdo e vão mostrar para você o código, ok? Porque se você utilizar o Shark e logo depois você, logo depois você utilizar esse camarada aqui, ó, esse site aqui, ou então você utilizar esse APK Tool, que eu coloquei aqui porque aparentemente é o mais famoso, né? Eu não cheguei a utilizá-lo, você vai ter sempre uma configuração diferente. Esse daqui com esse daqui eu tenho certeza, porque eu utilizei. Esse daqui eu não cheguei a instalar e utilizar não, ok? Então fique ciente disso. Então show de bola, vamos voltar aqui, né? Voltar aqui e o que eu vou fazer vai ser limpar o projeto, ok? Mas antes de limpar o projeto, eu vou colocar aqui agora a versão que vai trabalhar com o ProGuard. Então eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V e colocar Debug, ok? E aqui eu já vou trabalhar com o ProGuard, vou colocar True. Não tem nenhuma configuração que eu queira colocar no nosso ProGuard Pro, né? Não tem nenhuma Libre que precisa, nem a Inlocomedia precisa dele quando trabalhando com o ProGuard. Show de bola, vou deixar trabalhando dessa forma mesmo. E aí agora vamos dar o clean. Não precisa de dar o clean, vamos dar o build logo. Para ver o resultado. Obviamente que a gente tem que sincronizar primeiro. Show de bola. E agora, build APK. Agora com o APK gerado, né, utilizando o ProGuard, vamos ver o tamanho dele.
A gente já tem aqui, né? Como eu naveguei anteriormente, já está aberto. 4 megabytes, ok? Então eu vou selecioná-lo e vamos... Lembrando que eu só estou utilizando o ProGuard e não coloquei ainda o shrink de resource, ok? Como eu falei, o ProGuard não vai remover recursos. Vamos vir aqui, já vou abrir. E aí a gente pode ver algumas coisas. Vamos vir no nosso pacote aqui do nosso domínio do problema. Aqui está, ó, aqui diminuiu bastante, né? Temos Game Activity, Main Activity, nada que foi... Aqui a gente já pode ver, por exemplo, no Main Activity, que a gente teve uma ofuscação dos dois parâmetros aqui, das duas variáveis de instância, que é uma lista e um addView, né? Você está vendo que eu colocou M e N. E aqui, o mais, né, que ficou mais evidente foi esse B, ok? Que era o nosso Games Adapter. É exatamente esse camarada aqui, ó. Domain Games Adapter. Né, ele foi ofuscado e se tornou a classe B, beleza? Dificultando ainda mais a engenharia reversa, ok? Aqui então as variáveis de instância também foram ofuscadas. Nem todos os métodos são ofuscados, alguns sim, alguns não, ok? Isso daí é questão do processador, que no caso é o ProGuard, que vai identificar a possibilidade ou não de ofuscar, de, enfim, remover conteúdo e assim por diante. Uma coisa importante é que agora, trabalhando com o ProGuard, a gente tem esse diretório que é o mapping, né, e alguns arquivos foram criados. Você vem em debug, você vai ver que tem o dump, o mapping, os seeds e os age. Esse dump ele tem a estrutura de todas as classes e membros de classe que estão no nosso APK final, ok? Deixa eu abrir ele aqui, é um TXT bem longo, ó, ok? Vou fechar. Esse mapping dos quatro, para mim, é o mais importante, é o que tem o conteúdo que foi ofuscado e o nome original do conteúdo. Por exemplo, a gente tem aqui que a classe B, né, aqui, antes era Games Adapter. Vou vir aqui, vou abrir esse mapping, vou dar um Ctrl F, a gente vai achar o Games Adapter, ó, como é que ele sempre faz, que é assim que funciona o ProGuard. Se você quiser referenciar alguma classe, enfim, você tem que colocar todo todo o path, incluindo o package. Então o Games Adapter agora se tornou, aí tem lá o package, blá blá blá, a classe B. Então esse mapping ele é muito útil, principalmente quando a gente tem problemas, né, na nossa aplicação. Por exemplo, você upou a aplicação lá para o Play Store e algum usuário, algum device teve algum problema, e então, ó, até mesmo, você pode ver que até mesmo as variáveis são, né, trabalhadas aí para serem ofuscadas. Se tiver algum problema e sua aplicação é uma aplicação que passou pelo ProGuard e foi ofuscada, você provavelmente não vai conseguir entender o que está acontecendo, por causa que vai estar assim, esses nomes, B, A, não vai dizer muito quando comparado com o seu código real, que é esse camarada aqui. Né? Esse código não muda, continua sendo o seu código. Então, você tem que ter esse arquivo para cada versão que você lançar da sua aplicação. Então a maneira mais segura que eu vejo de você sempre ter esse arquivo, né, ao invés de ficar toda hora, gerei uma nova APK e vou atualizar lá no Play Store, vou salvar esse camarada em um outro arquivo. Não sei se isso é uma atitude muito inteligente. Você pode vir aqui, eu vou vir aqui no meu painel, e eu já abri uma aplicação, você vai lá, vai ter suas aplicações, você abre uma aplicação, e você vai poder vir aqui em falhas e ANRs, ok? Logo depois você vem em arquivos de desofuscação, ok? E aí seguramente você vai ter as versões que você já enviou, né? Eu tenho só uma versão aqui, essa aplicação ela é de exemplo, ela nem tá funcionando, nem está pública. E você vai lá, enviar e navega até chegar no seu arquivo mapping. Envie ele. Porque quando tiver algum usuário tiver algum problema, ele já vai vir desofuscado. Ok? Então você vai entender o stake trace e aí, enfim, vai poder corrigir o problema, mesmo que seja numa versão antiga da sua aplicação. Pode ser um trecho de código que você não mexeu ainda na versão mais atual. Então é muito importante. Estou trabalhando com o ProGuard? Tô. Então faça isso. Enviou a versão, logo depois de enviar o APK, enviar todas aquelas configurações para você enviar a versão mais atual da sua aplicação, vem aqui no falhas e ANRs, arquivos de desofuscação e envie o seu mapping. Aí você não precisa de ficar se preocupando depois e ficar salvando as coisas aqui, ok? Seria uma outra opção você salvar, né, arrumar algum arquivo, algum diretório e salvar, para você ter ainda, né, aquele backup, se tiver algum problema na Play Store futuramente, mas enfim, eu acho que só aqui na Play Store já é mais que o suficiente. Os seeds,
ele tem todos, na verdade, as classes e membros de classe que não foram ofuscados, né, que não passaram pela ofuscação. Porque, como eu falei, o ProGuard não vai fazer, não vai aplicar ofuscação em tudo. Algumas coisas não vão ser ofuscadas, principalmente para manter o funcionamento do Android, né? Você tem todos aqueles mecanismos internos do projeto que a gente não mexe e que precisam que as coisas estejam intocáveis, que você não mude nome de nada. E aí o Zage é o que foi removido, né? Não é só o que foi ofuscado, é o que foi removido do projeto. Você pode ver que a nossa APK ela tem agora 4 megas, antes ela tinha 5.9, se não me engano, 5.2, enfim. Então já diminuiu bastante. Se você vir aqui nessa página, é muito importante que você leia essa página depois, além de ler o post lá do blog. Você vai ter toda a explicação desses arquivos aí, ó, desses arquivos TXT. Enfim, ainda muito mais outras explicações, beleza? E agora, a gente viu aqui, né, utilizando o nosso Class Shark, o que é ofuscação, o que ele fez, que ele removeu um monte de conteúdo também, ok? Que aqui não fica muito claro, aqui só a ofuscação fica claro mesmo. A remoção fica claro quando a gente vê aqui o tamanho do APK final, ok? Então, partindo desse ponto agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso projeto e vou colocar que eu não quero que a minha classe GamesAdapter seja alterada, seja ofuscada. Uma maneira de fazer isso simples, sem precisar de utilizar o ProGuard Rules, é você vir aqui e fazer o seguinte, ó, @keep, ok, que é do Android Annotation, salvar seu projeto e, obviamente, você vem aqui em Build e eu vou já construir trabalhar com o meu Build APK. Vamos ver a APK gerada. Está aqui, ainda 4 megabytes. Né? A gente vai fazer o seguinte, vamos navegar até ela. Já está no diretório correto. Abrir. E aí vamos ver se foi mantido o nosso GamesAdapter. E está lá, GamesAdapter foi mantido, ok? Não só o GamesAdapter, como os membros de GamesAdapter, métodos e variáveis de instância. Eles não são alterados simplesmente por causa desse keep aqui, ok? Se você fizer isso daqui, eu vou tirar, e você quer manter somente a variável de instância list da maneira como ela está, ou seja, ela não pode ser removida e não pode ser ofuscada, você fazendo isso daqui, você vai manter a variável de instância list e o nome da classe. Né? O nome da classe não vai... Obviamente que a classe não vai poder ser removida, porque senão o list vai ser removido. Mas o nome da classe não vai poder ser ofuscado. Os outros membros vão poder sim ser ofuscados. Uma outra maneira de fazer isso, que é o que tem na documentação do ProGuard, que você deve estar lendo, deve ler, enfim, depois desse vídeo aqui, é você colocar aquele keep aqui. Então você vem aqui, coloca o keep. O keep é a maneira mais lazy de se trabalhar, né? Porque você não é tão específico trabalhando com o keep. O keep ele vai evitar a remoção, que é aquele nosso passo shrink, né? Isso aqui, e no caso a ofuscação, ok? Voltando aqui, eu quero dar um keep na minha classe GamesAdapter, né? Então eu vou vir aqui e literalmente vou fazer isso, class GamesAdapter, colocar aqui, vou pegar todo o package, ok? E eu quero manter não somente ClassAdapter, mas todos os campos. Ok? Quero que todos os campos se mantenham e não sejam removidos nem ofuscados. Então, esse é o nosso ProGuard Rules. Vamos novamente criar aqui o nosso APK e ver o resultado depois que a gente descompilar. Opa, é fields. Ok? Então, vamos novamente. Ok, APK construído, vamos lá ver o resultado, 4.1 megabytes, né, foi até menos eficiente. Vamos abrir aqui o nosso Class Shark, vamos navegar, já estamos no local correto, vamos navegar agora, e aí sim, nosso GamesAdapter foi mantido, e olha lá, foi mantido também o nosso list, né, essa variável de instância no caso, e ó, o que deu para ser mantido, né, seguindo a nossa regra no ProGuard Rules, foi mantido, ok? Algumas coisas são mantidas mesmo não estando na regra. Isso não necessariamente é por causa, enfim, o ProGuard não viu uma maneira de otimizar ou então ofuscar, então ele permite manter o mesmo nome. Mas os campos ficaram com os mesmos nomes, sem ofuscar,
e o Games Adapter também, ok? Então esse aqui foi um exemplo simples de eu colocando um código, evitando que um código seja ofuscado, né, no caso de Games Adapter, e seja removido. Então você tem N outras opções para estar mexendo aí, ok? Então não é mais jogo pra gente, eu vou tirar isso daqui, deixar ele ser ofuscado, não tem problema. Vou voltar aqui em App, e agora eu vou colocar, lembrando que essa versão aqui não está sendo utilizada, tá? É a versão de debug. E se você rodar por aqui ou por aqui, ele vai utilizar o Instant Run. Então o ProGuard esquece, ele não funciona mesmo você colocando um true aqui. Uma outra opção que a gente tem é esse camarada aqui, ó, para você otimizar ainda mais. Shrink Resource. Né? Isso daqui já não envolve mais o ProGuard. Mas o recomendado é o seguinte, que primeiro você teste toda a sua aplicação com tudo false, né? False aqui e false aqui, e depois, antes de você enviar para a sua conta lá na Play Store, você coloque true somente nesse camarada e teste. Se deu tudo certo, testou a sua aplicação, né? Deu tudo certo, você vai, coloca true nesse camarada aqui e nesse daqui também, porque agora ele vai tirar os recursos, imagens, áudios, vídeos que não estão sendo utilizados, não estão sendo referenciados, e vai fazer uma limpeza geral na sua aplicação de recursos que não estão sendo utilizados, ok? Então vou colocar true em ambos, vou sincronizar, show de bola, agora vem aqui do build, ok, agora a gente vai lá ver a nossa APK, 4.1, não diminuiu bastante, ok? Pode vir aqui, com segurança eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o build aqui, vou dar o clean, eu estou achando que ficou muito ruim. E aí eu vou dar agora, se você vir aqui no nosso, não tem mais o APK, né? E agora eu vou dar o build novamente. Ok, APK construída, a gente volta aqui, APK, tá lá, ó, 3.9, sabia que tinha que dar o clean, ok? E aí ficou menor do que aquele 5.2 e 5.9, não lembro muito bem, mas enfim, cada byte menor é melhor, né? Porque a gente sabe da limitação do device mobile. Agora a gente vem aqui no Class Shark. Vamos abrir nossa nova versão. Que vai estar exatamente com a mesma ofuscação, né? Olha lá. Bem antes, né? Da primeira aplicação do ProGuard, com B, sendo a classe Games Adapter. Enfim, o que deu para ofuscar deu, ó, as variáveis de instância de game, mas a classe mesmo não foi ofuscada, digo o nome. E por aí vai. Né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gerar, né, provocar um problema para a gente ver o que acontece com a stake trace. E vai ser exatamente em getView. Vou vir aqui, vou fazer aqui int aux recebe se holder for nulo, recebe 0. Caso contrário, recebe 1. Aliás, recebe 0. Caso contrário, 1. Holder nunca vai ser nulo. E aí, aux2 recebe 1 dividido por aux. A gente sabe que a divisão por 0 é um problema, ok? E aí, eu vou colocar aqui só para o ProGuard não remover esse código, eu vou colocar aqui log e vamos forçar a utilização do código, aí o ProGuard não pode remover, né, informando que esse código não está sendo utilizado, senão ele removeria mesmo esse código todo, ok? E aí, para ficar clara a questão das constantes, eu vou vir aqui em Activity, Game Activity, que eu sei que não é ofuscado, eu vou colocar duas constantes, private, static, final, int, no 1, recebe 1, e no 2, recebe 2. Aqui eu vou criar uma private, um método, int soma, int no 1,
int num2, e aqui obviamente int num recebe num1 mais num2, int retorna o num. Um exemplo bem simples mesmo. A gente vem aqui e colocar também no log. A gente vê como é que vai ser aplicada a otimização aqui e utilizar também a outra ferramenta de engenharia reversa. Ok? Num2 e num1. Ok. Com isso, podemos executar, e não é por aqui, lembrando nem por aqui, que senão o instante run vai desligar, não vai deixar o ProWrite funcionar, ok? A gente vem aqui em build e build APK. APK construída, vamos visualizar aqui, output, APK, show de bola. Agora a gente vai instalar no nosso device, está aqui no nosso device, simplesmente drag drop, instalando, e aí de início, nessa primeira versão, a gente vai ter o problema quando, né, a divisão por zero, quando a gente abrir a aplicação. Então tá aqui ela, vamos abrir. Show de bola. A gente vem aqui agora no Android, nos logs, ok? E vamos pegar o problema, o state trace. Exatamente esse camarada aqui, ó. E a gente colocou numa classe que a gente sabe que é no Games Adapter que ela foi sim ofuscada, né? Ela tá com o nome B, né, se a gente lembrar bem, da nossa última. Vamos navegar aqui até ela. E vamos ver aqui. Está aqui, ó. Nosso não é sempre garantido esse nome, tá? Tá dando aqui por coincidência, não é garantido que sempre vai ser B, ok? Então, o problema foi na classe B, que é a nossa Games Adapter. Se você vir aqui, ó, aparecer lá, domain, blá 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 blá, classe B. Esse é porque o nosso código está bem pequeno, é só de exemplo, mas no seu projeto real, dependendo do seu projeto, aliás, você vai ter um código muito, né, uma stake trace muito estranha, com muito código ofuscado e você não vai entender nada. Então você copia aqui, como é que você faz, né? Se você tiver esse problema e não tiver enviado o arquivo lá para a sua aplicação na Play Store, né? E você tem ele salvo no seu computador ou algo assim. Você copia até aqui, Ctrl C, coloca dentro de um arquivo TXT, vou minimizar aqui, também, aqui também, aqui também. Eu já deixei o arquivo TXT pronto aqui e coloquei o nome dele de Stake Trace, ele está vazio, beleza? Vou colar, vou salvar, Ctrl S, vou fechar, está aqui. E aí, se você voltar aqui, nossa página era essa, se você voltar aqui, tem explicando como é que você faz essa questão do stake trace, o caminho e tudo mais. Exatamente aqui. Ó, decode and obfuscated stake trace. Você tem que, se você tiver com o Windows, você vai ter que ir até esse camarada aqui. Aí no buscar do Windows você vai encontrar ele nesse trace.bat. Com o Mac e Linux é esse camarada aqui, ok? E aí a gente tem essas opções de verbose, e aí você coloca o mapping txt, que é o nosso mapping aqui, que eu já falei sobre, né, que está em mapping, debug, mapping. E aí sim, você coloca o arquivo, né, você pode colocar o arquivo ou deixar a entrada padrão ser utilizada do stake trace. No nosso caso a gente vai colocar o arquivo. Vai ser exatamente essa chamada aqui, só que aqui vai ser sh, e eu vou colocar os nomes, né, os paths completos. Então eu vou vir aqui e vou abrir uma nova window. Eu já tenho uma aqui, que já está sendo utilizada. Eu tenho outra aqui, que está sendo utilizada. Não. Vou fechar essa, vou abrir uma nova. E aqui eu vou procurar por esse cara aqui. Ó. Vem aqui, vou lá para o Finder e pego aqui. Esse aqui só tem um. Pega aqui o caminho dele. Está no meu Android SDK. Vou arrastar. Okay? E aí o próximo é o mapping, que está aqui. Vou arrastar também. E aí só vai ficar faltando agora o arquivo que a gente mexeu aqui agora, que é o stake trace que está no desktop. Então vem e coloca aqui, que é txt também. E aí vamos ver se ele desofuscou, né, a nossa stake trace.
E tá lá, ó, Games Adapter. Tirou o B, enfim, obviamente que eu estou vendo só essa parte aqui, mas todo o restante foi desofuscado também, ok? Então essa é uma maneira de você trabalhar com Stake Trace que vai vir ofuscada com aqueles nomes todos, enfim, né, que você não vai entender de acordo com o seu projeto. Você faz isso, você desofusca o código. Mas se você fizer aquela jogada que eu falei lá da Play Store, a Stake Trace já vai vir dessa forma, corretamente, para você ir lá no seu código real, que não foi, enfim, o código do ambiente de desenvolvimento, e você vai conseguir corrigir, ok? Então vamos tirar essa parte aqui agora do erro. A gente pode comentar. E aí vamos trabalhar essa parte aqui agora, do Games Activity. Né? Aliás, a gente não precisa nem de trabalhar essa parte. A gente pode vir aqui direto, pegar nossa página aqui, vir no nosso APK Decompile, vamos clicar aqui, vamos escolher o arquivo, que eu acho que ele já está pronto, o arquivo nosso que foi, nosso APK que já teve o ProGuard, né, utilizado nele, vou selecioná-lo, já está aqui, né, que eu já tinha feito um teste com o exato mesmo diretório, vou enviar, agora está gerando, né, o botão para mim realizar o download, ok? Show de bola, aqui tem algumas coisas que eu posso navegar, né, mas eu vou fazer o download do projeto, e aí eu vou acessar aqui, vou acessar daqui mesmo, ok? Vou abrir, vou acessar ele, e aqui eu vou direto no BR, tá? Lembrando que a vantagem dessa ferramenta aqui é que, diferente do Class Shark, eu não consegui navegar dentro do código, né? Do código, por exemplo, do nosso Games Adapter, eu não consegui entrar, fica esses pontinhos aqui, enfim. Provavelmente deve ter essa opção e eu não descobri ainda. De qualquer forma, esse camarada aqui permite, então BR com Tiengo, Geolocation Ads, e eu vou vir Game Activity, que é onde a gente colocou aquele novo método de soma, né? Vou abrir com Wrangler, que é bem mais leve que os outros. E aí a gente vai vir aqui e ver o que aconteceu com o nosso soma. Aqui a gente já está vendo ele aqui, ok? Ele foi ofuscado, né? O nome do método foi ofuscado. Ele não aplicou o Math Word Inline, ok? Que seria colocar o corpo do método aqui, mas ele aplicou para a constante. Ó, ele destruiu, removeu as constantes e o valor delas veio para cá. E você vai ver também, lembra que eu falei lá do ID? Olha aí os inteiros, né? Que ele tira, no caso, as variáveis, né, as constantes, e coloca o valor mesmo, beleza? Porque em execução isso é mais rápido, né? Do que ter que ir lá acessar o endereço de memória da variável, da constante, por aí vai pegar o valor. Enfim, e aqui só aplicou na constante, o método ele só ofuscou mesmo, ok? Então, é isso aí, esse é o ProGuard. Recomendo muito que você leia pelo menos a introdução, nessa parte aqui, veja, né, no caso aí, o uso não, né? Perdão, você vem aqui, ó, resultados, que você vai se surpreender com alguns números. E, obviamente, no manual, né, vou te falar sério, a parte que realmente importa é até aqui, ó, até esse camarada aqui. O restante é um monte de blá 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 blá. Mas se você quiser ler tudo, vale a pena. Então, daqui, esse e esse daqui, ok? Até aqui, vale muito a pena você ler. E, obviamente, você tem ainda essa parte da documentação no Android, que vale muito a leitura, ok? Mas é importante você ler aqui primeiro, e vai te ajudar bastante. Tem outras opções aqui, por exemplo, o Keep, que eu acabei não falando, né? Para a questão de recursos. Mas quando você chegar, se você chegar nesse nível aqui, né, de você já estar abrindo no caso, o dump ou seeds, enfim, se chegar nesse ponto aqui, você já está muito fera no ProGuard, você já vai estar escolhendo os recursos que tem que sair, os que tem que ficar, que o ProGuard não está respeitando e você vai ter que fazer isso na mão. Ok? O ProGuard não, né? O removedor de recursos do Android Plugin. Ok? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no blog, se inscreve no canal. Ok? E faça o que muitos estão fazendo, acho que está me ajudando bastante. Dá dicas de conteúdo, ok? Para mim estar falando aqui no blog. Beleza? E eu vou deixar esse projetinho eu não vou nem upar, tá? No nosso GitHub, porque ele já está lá por meio desse camarada aqui, ó.
né, que eu utilizei no vídeo da Invocomédia, você pode baixar, eu vou deixar o link dele lá, desse camarada aqui, você baixa e faz as atualizações que eu vou deixar no post em texto e também no vídeo, beleza? Então é isso aí, e obviamente, não se esqueça, né, do livro Código Limpo não, perdão, Refadorando para Programas Limpos, que vai estar aí disponível para ti, ok? E é isso aí, valeu, obrigado e tchau!